Fala meu povo, hoje é o segundo vídeo da série Vivenda de Gado e eu vou mostrar para vocês nesse segundo vídeo qual é a primeira escolha que você tem que tomar, né? Antes de você começar aí a querer viver de gado, você que tem uma terra ou você que está querendo começar com terra arrendada, por exemplo. Essa série vai ser bem legal, eu vou mostrar passo a passo o que eu faço aqui, o que você pode estar fazendo aí. Talvez você não precise seguir os mesmos passos que eu sigo, eu falo na mesma ordem, mas você vai ter sim uma claridade maior, né? Vai clarear a sua mente aí no que você precisa estar fazendo. Então, bora pro vídeo. Então, meu povo, aqui atrás eu tenho um triguilho, né, que a gente está fazendo a mistura da ração para tá dando para os nossos bezerros, né? Mas isso não é a parte do vídeo de hoje. Eu vou mostrar um pouco depois como que a gente está fazendo a ração, para não deixar vocês sem vídeo aí. O pessoal me pede bastante, né, o que eu estou tratando. Mas hoje eu tenho que passar para vocês, então, qual que é a primeira fase, né? Que se fosse eu fazendo hoje, se eu teria começado hoje, né, para eu errar menos, porque eu já errei muito aí criando gado, né? A primeira escolha que a gente faria aqui na nossa propriedade, né? A primeira escolha é o tipo de rebanho que você quer mexer, né? Então, Felipe, depois vai ter... eu não sei ainda como que eu quero fazer, se eu quero engordar, se eu quero deixar a pasto. Então essa pode ser uma escolha depois. Você pode escolher, claro, se você quer confinar primeiro, né? Mas mesmo assim você vai ter que passar por essa escolha que é o tipo de rebanho que você vai ter. Então, a gente divide aqui em 3 tipos, né? Tem o tipo de bezerro que serve para leite, né? E em outras regiões aí você vai ter, você vai chamar de outro nome, né? Mas a gente tem aqui bezerros de leite na nossa região, que seria bezerrada de holandês e Jersey, né? Vai ter alguma coisa de giro, sim, que a gente vai colocar nesse patamar aí, né? Nesse bezerros aí para leite, né? Que eles vão ser usados aí para o leite, né? Depois bezerros mestiços e depois os bezerros industriais, né? Então, os bezerros para leite seria esses bezerros Jerseys e holandeses, né? Talvez aí um giro muitas vezes também possa ser bezerro para leite. Se você pegar ali pro lado de Minas Gerais, tem bezerras giros aí que são muito boas de leite, né? E a gente divide eles juntos ali porque se a gente quiser focar em bezerras para fertilização, a gente também pode ganhar bem nessa parte, né? Só que a gente vai ter que se aprofundar. Então não adianta a gente escolher, por exemplo, ter os 3. A gente aparece um bezerro para leite aqui barato, eu vou comprar, daqui a pouco vai aparecer um cara que tira leite, eu vou vender ele mais caro. Vai ser diferente, porque se você misturar, imagine você tem um rebanho inteiro, você mistura os 3. Você tem bezerro para leite, você tem bezerro mestiço, você tem bezerro industrial, Nelore, outras raças aí também que podem ser industriais, e você mistura todos eles. Você não consegue ter um rebanho de qualidade, porque esses bezerros que são voltados aí para o leite, você tem que ter um manejo melhor, né? Um manejo mais adequado. Esses bezerros, muitas vezes, essas fêmeas, elas são mais sensíveis, né? Os machos também são mais sensíveis, mas as fêmeas que vão te dar o lucro, né? Elas vão ser bem sensíveis e você vai ter que estar cuidando aí diferente. Então, quando você escolhe uma coisa só para você tocar, né? Você escolhe ali a parte de qual rebanho que você quer ter. Você quer ter um bezerro para leite, então eu vou estudar só isso. Eu vou estudar todas as doenças que ele pode ter, eu vou estudar tudo que o bezerro holandês precisa ter de melhor. E aí você vai ter uma bezerra de qualidade e você pode virar uma referência aí na sua região de qualidade de leite, né? E daí a gente também discorre dentro desses bezerros para leite os machos, né? Então os machos em algumas regiões eles eram sacrificados, hoje em algumas regiões ele também é dado ou ele é vendido, né? Porque antigamente esse macho ele tinha valor, né? Então se a pessoa ela precisava aí na propriedade dele ter um touro para colocar nas suas vacas holandesas ou jerseys, para dar uma cruza de um bezerro, uma bezerra melhor de leite, né? Então, mas hoje com a inseminação ficou muito mais difícil você ter essa venda. Então os bezerros eles são doados porque a inseminação é bem mais fácil, bem mais simples, bem mais vantajosa também para quem está tirando leite aí sério e sempre quer tirar mais leite, quer ter qualidade aí em suas vacas, né? Então esses bezerros são cada vez mais deixados de lado. Mas hoje a gente também tem
um baita pessoal aí, né, que cria esses holandeses ou Jersey para engorda, né? Leva até o seu confinamento, fica aí desde recém-nascido até o confino para ter o lucro nesses bezerros. Creio que também dá certo, também fiz outros vídeos aí que aqui dava certo, né? Eu peguei muito bezerro holandês, mas nessa época eu foquei só no holandês. E a gente tem um problema aí que é de mortalidade, né? Se a gente, por exemplo, eu tinha só bezerro holandês, era muito mais fácil eu cuidar deles. Agora, quando eu misturava eles no meio dos mestiços, eles decaíam. Então, se você tem 10 bezerros ali, você perde 2, o teu lucro já foi embora. Então, acredito que para mim, hoje ele seja aí muito arriscado de mexer. Então, hoje a gente mexe só com os bezerros mestiços. Partindo para o segundo, então, os bezerros mestiços, né? A gente tem aí entre bezerros mestiços, bezerros que têm mais qualidade e bezerro que tem menos qualidade. Então, o bezerro, quando ele tem um touro que vai ser muito bom, um touro PO, por exemplo, e uma vaca Jersey, uma vaca holandesa, uma vaca giro, uma vaca mais mestiça, ele vai dar um bezerro de alta qualidade. E esse vai ser um bezerro de qualidade também para você vender. Se você vende para terminação, você não chega a terminar na sua região, o bezerro mestiço ele tem muita qualidade para quem faz terminação. Ele dá um rendimento de carcaça muito bom. Esse bezerro de qualidade, então, ele é bem visto pelas pessoas que têm, né, que vêm aqui na nossa propriedade comprar bezerros, né? Então, agora mesmo a gente acabou de vender um lote aí de bezerros e ele me falou, esses teus bezerros mestiços ele dá mais rendimento de carcaça, então rendimento de 55%, é muito bom. Ele é até melhor que Nelore. Nelore aí, fêmea, por exemplo, vai dar um rendimento aí de 49%. Isso a gente vai entrar em outro assunto, pessoas que não entendem muito disso, né, também. A gente vai entrar no assunto somente sobre isso, mas é só para trazer aqui que esse bezerro, eles sim dão um rendimento de carcaça e sim, eles têm também qualidade para você estar vendendo e fazer um certo lucro, né? Porém, esses bezerros, eles vão demorar um pouco mais para vir. Se a gente pegar ali e comparar eles com o bezerro industrial, ele vai demorar mais para vir. Mas se a gente comparar ele a bezerro holandês e Jersey, ele vai vir bem mais rápido que o bezerro holandês e Jersey e bem melhor, porque ele já não vai ser tão sensível quanto o holandês e Jersey. Ele vai ter uma cruz às vezes, né, da mãe ser de holandês, da mãe ser Jersey e o pai Nelore, o pai giro. Só que ele também vai ter aí uma rusticidade aí maior por causa do pai dele, né? Então ele, se você pegar aí, então se ele puxar mais para o pai, por exemplo, a gente está falando aqui em pai, eu estou falando de touro, mas se a gente puxar mais para o touro Nelore, esse bezerro nascer, né? Tem vezes que o bezerro nasce mais puxado para a vaca, ele nasce peludo, né? Se você pega uma vaca holandesa, né? Ele vai nascer um pouco mais peludo ali e ele talvez vai te dar problema. Então sempre você dividindo esses lotinhos, né? Se você pegar nessa parte de mestiço, você sempre divide em lotes, né? Esse lote aqui, você consegue já ter uma percepção de que esse bezerro tem mais qualidade, esse bezerro tem menos qualidade e dividir também por tamanhos. Mas você pode se aprofundar nele e vai ser muito bom, vai ter tamanha qualidade, tanto se você quer fazer confino ou se você quer pegar ele e levar aí, deixar no seu pasto, né? Só ter um pasto de arrenda, por exemplo, né? Esses bezerros também vão ser muito bons, vão te dar menos problemas que holandeses e Jersey, bezerros e bezerras para leite, né? Vamos para o terceiro ponto, então, os bezerros industriais. Para a gente mexer com bezerro industrial, muitas vezes as pessoas pensam que precisam ter muita quantidade de terra, mas em pequena quantidade de terra você já consegue ter um manejo adequado e consegue ter bastante lucro com isso também. Porém, hoje a gente está numa época, né, um pouco ruim de preço, mas se a gente for escolher aí os bezerros industriais é o que menos vão te dar trabalho. Por que eu falo isso, né? Tem várias ocasiões aí que o pessoal pode estar comentando aqui e falar, não, mas eu mexo com holandês e eu não tenho complicação, eu mexo com mestiço e não tenho complicação. Não, eu entendo, se você tem um certo grau de experiência já, é bem mais fácil você mexer com qualquer tipo de bezerro. Mas se eu fosse pegar de cara, o mais fácil seria o industrial. Mas mesmo assim eu escolheria mexer com outro tipo de bezerro e depois eu vou dizer o porquê. Os bezerros industriais, então, você pode tá tendo um pedacinho de terra pequeno e tendo bezerros industriais. Porém, vai ser o preço. O preço do bezerro, mesmo hoje estando abaixo, você tem que desembolsar um valor mais alto para estar tendo esses bezerros, né? Então, provavelmente você vai ter que comprar bezerros desmamados, e hoje bezerros desmamados entre 8 e 10 meses você vai estar pagando aí na minha região entre R$ 1.500 a R$ 2.500. Peguei uma margem bem alta aí, mas é porque o preço está bem balançado hoje. Então, você pode achar bezerros mais baratos por 1.500, mas as bezerras estão decaídas. Você pode achar bezerros por 2,5, mas eles estão com um ano de vida bem maiores, né? Então, você pode estar largando esse bezerro a pasto. Porém, você vai ter que ter uma cerca, você vai ter que ter a experiência, né? Se você focar nisso, então você vai ter que
trazer para a realidade desses bezerros industriais, né? Cada uma dessas 3 você vai ter que trazer para a realidade deles, né? Que você vai se incomodar menos, né? Então, bezerros industriais, quase sempre eles não são acostumados com choque, são acostumados com cerca, eles são os bezerros mais rústicos, eles não são tão mansos, né? Você vai achar alguém que cria bezerro e vai deixar ele manso? Sim, você pode pegar esses bezerros que não são tão mansos e ir amansando. É um serviço mais complicado, mas você consegue. Então você tem que focar naquilo que você decidiu escolher. Mas hoje aqui trazendo para vocês qual seria o que eu escolheria e o que eu tenho aqui na propriedade, né? São bezerros mestiços, porque são bezerros que você não precisa estar tendo muito dinheiro para estar aportando e são bezerros com mais facilidade de você estar mexendo, né? O manejo dele. Então eu pego o bezerro recém-nascido, para quem já conhece já sabe, e hoje eu vou deixando esses bezerros em 4 ou 5 vacas que eu tenho aqui nos pés das vacas, né? Então, assim, às vezes dá para colocar 2 bezerros no pé de cada vaca, e aí com 2, 3 meses, até às vezes 4 meses, eu vou ver se esse bezerro tá bonito, desmamo ele, coloco outro bezerro no pé dessa mesma vaca. Então a gente divide uma parte da propriedade só para deixar as vacas e os bezerros que estão mamando nas vacas. Mas essas vacas, elas vão precisar de ração. Vaca para dar leite, ela vai precisar ter uma ração ali, uma proteína, porque senão elas também não vão sobreviver. E aí, num outro piquete, a gente divide esses bezerros, né? Vai separando ali, depois que eu desmamo, a gente traz aqui para dentro, onde eu vou estar mostrando os bezerros que a gente tem aqui no nosso fechadinho, né? E nesse fechado a gente vai tratar ele aí melhor do que ele estava com a vaca. Por quê? Porque esse bezerro ele vai precisar de uma atenção melhor agora que ele não está recebendo leite, né? Então está faltando nutriente para ele e, consequentemente, esses bezerros eles sempre vão perder peso e sempre vão dar uma decaída. Depois, se você tira o bezerro do leite, ele sempre dá uma decaída. Então, Felipe, eu vejo muito comentário, depois que eu tirei o leite do bezerro, não consegui me adequar aí, é muito pouco tempo, 2 meses, 3 meses, eu tenho que dar mais leite. Então, às vezes você não conseguiu mesmo fazer, né, esse desmame aí bem feito, ou às vezes esse bezerro ele não consegue também, ele está muito novo mesmo, né, para fazer esse desmame. Então, dependendo da raça dele, dependendo para onde ele puxou mais, dependendo se ele está comendo bem já quando ele está mamando, esse bezerro ele vai precisar de ter uma atenção melhor, né? Então, quando eu foco nisso, os bezerros você consegue já ter uma percepção de que esse bezerro aqui ele não come tanto, então eu tenho que dar mais leite para ele. Então eu tenho que estar esperando mais tempo para estar desmamando ele. E depois que eu vejo que esse bezerro já acostumou 1 ou 2 meses nesse fechado, a gente vai acostumando ele num pastinho ali com uma comida sempre, né? E aí ele sempre vai se manter. Por que isso? Porque se o bezerro decai muito na hora do desmame, para você recuperar ele é muito difícil. E se você não tem essa percepção, essa experiência, você está começando agora, você às vezes nem vai ver, você vai ver quando esse bezerro estiver deitado. Então, quando você já começa a adquirir um pouco mais de experiência, você começa a dar ração para bezerro, por exemplo, você já consegue perceber, aquele bezerro tá meio estranho. Então, você já pode ir lá aplicar uma vitamina, né, um B12, né? E aí você vai tendo o controle. Agora, se você tem bezerros de todos os tipos misturados, você não consegue ter esse controle. E aí você vai achar que boi não dá lucro. Mas boi dá lucro sim, eu estou aqui para ajudar vocês a isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aqui sobre essas 3 divisões que eu fiz aqui, pode deixar nos comentários o tipo de seção que vocês forem escolher, o tipo de bezerros que vocês forem escolher. Agora eu vou estar mostrando alguns bezerros que eu tenho aqui, beleza? Então bora lá. Está agora usando ele somente para deixar os palanques em um cachorro, mas aqui a gente tinha bezerros, capaz um dia a gente voltar a mexer, mas agora não está compensando. Aqui a gente tem um bezerro já que está com um amarelão, ó. Dá para perceber aí mais ou menos que ele está com amarelão. Lá no nosso Instagram eu filmei ele passo a passo, eu identificando que ele estava com amarelão, a gente trouxe aqui para dentro para ele não ficar sem comida e não ficar tomando muito sol. E aqui a gente tem 2 holandeses, ó. Então esses bezerros holandeses eles não ficam misturados junto com os mestiços, né? Depois daqui ele vai ficar ali num lugar de pasto e ele não vai sair da ração, ele sempre vai ter ração. O bezerro holandês a gente leva até a terminação desse jeito. E aqui a gente tem uma desmame, que é a hora que eu estava explicando para vocês, ó. Ela já está com 3 meses e meio, 4 meses e é uma bezerra muito bonita.
Então a gente coloca aqui, né? Ela estava solta lá fora no pé da vaca e a gente dá ração e feno. E aí, ó, é para ela não decair. Essa bezerra não vai decair mesmo. Ela tá muito bonita e a gente acertou bem na época aí de desmamar ela. E aqui na parte de fora a gente tem os bezerros que a gente soltou aí e estão entrando aqui para comer, né? Então a gente solta aqui nesse pasto e a gente trata eles aqui no coxo ainda. Então eles ficam aí, esses bezerros eles já são desmamados, né? E eles ficam aí ainda. Então assim, pessoal, não é uma regra você escolher isso, né? Mexer com mestiço. A minha região aqui, ela é boa tanto de venda quanto de compra de mestiço, né? Então por isso que a gente escolheu isso e porque a gente já sabe lidar com eles, né? Mas qualquer que for a sua região aí, né? Você tem que estar vendo também o que tem mais venda, o que tem mais compra, o que seria mais fácil também para você estar mexendo aí. Beleza? Então não se esqueça de se inscrever aqui, deixa uma curtida que me ajuda muito. A gente está voltando aos poucos aí com o canal, com esse final de ano, né? E eu vou tentar trazer bastante coisas aqui para vocês, tem bastante gente aí me mandando mensagem. Então vai lá no nosso grupo no WhatsApp, o link está aqui na descrição, e também vai lá no nosso Instagram, o novo.agro. Espero que tenham gostado desse vídeo, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. E até mais!